Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. E esse é o último programa do ano. E nós iremos conversar hoje sobre o movimento antifascista. Você já deve ter ouvido, você com certeza tem acompanhado as notícias, o cenário político do Brasil e do mundo e o avanço das ideias fascistas em vários países. Isso é comprometedor, isso é muito perigoso para qualquer democracia. E é preciso que a gente acompanhe, tenhamos informações sobre esses movimentos e, principalmente, como agir, como combater, como evitar que esses movimentos cresçam em nosso país ou em qualquer outra parte do mundo. Não sai daí. Em instantes, nós iremos conversar um pouco sobre essa temática. No programa de hoje, nós iremos conversar sobre o movimento antifascista. E o nosso entrevistado é Dalchen Viana. Dalchen é bombeiro militar, coordenador nacional do movimento Policiais Antifascismo, bacharel em Ciências Sociais, especialista em Gestão de Políticas Públicas pela UFRN, ex-presidente da Associação de Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte, ex-diretor de mobilização da Associação Nacional de Praças e membro do Conselho Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte. É com muita satisfação que o nosso programa recebe Dalchen para conversarmos um pouco sobre o cenário político do Brasil e do mundo e também aqui do nosso estado, Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Dalchen. Eu agradeço você ter aceito o convite, ter feito abrir a sua agenda para conversar com nossa equipe. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Lemuel, pelo convite do canal, né, História Atual. É muito importante, né, a gente discutir história embasado, né, na atualidade, embasado na prática, né, na ação. Então, é uma grande satisfação estar aqui falando para o pessoal do canal e a gente vai debater bastante segurança pública hoje. Dalchen, no que se constitui o movimento dos policiais antifascistas? O movimento Policiais Antifascismo, inclusive, me faz essa pergunta, me remeteu a um inquérito, né, que nós respondemos agora ano passado, né, aberto pelo Ministério Público, né, pelo GAECO, que nos acusava justamente do que a gente é contra, né, de milicianos. E o delegado começava o meu depoimento justamente com essa pergunta, né? O que é o movimento Policiais Antifascismo no Rio Grande do Norte, né, e no Brasil? E eu respondi, né? Vou replicar, né? O movimento Policiais Antifascismo, ele é um movimento político ideológico, né? Não partidário, né? Não revolucionário, né? Como muita gente colocou, né? Porque quando você tem policiais à esquerda, né? Que tem arma, tem porte de arma, né? Então isso poderia gerar algum tipo de cunho revolucionário. Não é essa a nossa intenção, mas que tem na sua identidade enquanto movimento de constituição do policial enquanto trabalhador. Então, a primeira coisa é a identidade do policial, do operador de segurança pública, seja ele qual for, da Polícia Militar, Bombeiro Militar, Policial Civil, Policial Rodoviário Federal, Policial Federal, enfim, constituí-lo como trabalhador. E, a partir daí, promover essa dialogicidade de trabalhador com trabalhadores. Então, essa é a essência do movimento Policiais Antifascismo. É muito interessante essa sua colocação, porque quando a gente vê
o policial como trabalhador, então a gente entende que as mesmas dificuldades que um trabalhador da construção civil, um trabalhador da universidade, como é o caso da nossa categoria docente, um trabalhador do comércio, um trabalhador da indústria, ou qualquer categoria que ele esteja, qualquer atividade profissional, o policial também enfrenta problemas. Problemas de estrutura, problemas de condições de trabalho. Então, é bom essa sua informação para que a gente possa perceber. Estamos diante de uma classe de trabalhadores como qualquer outra. Isso é um ponto interessante, Dalchen. Dalchen, o movimento antifascista nacional tem uma agenda em comum ou cada região atua de forma independente? Sim, nós temos um manifesto. Essa é a nossa, eu diria, a nossa grande agenda, né? Esse manifesto é uma espécie de estatuto movimento em âmbito nacional. Óbvio que a dinamicidade do movimento se dá através dos estados, né? Da onde as coisas acontecem, né? Então a gente dá essa liberdade para os movimentos se organizarem, inclusive nos estados, né? Cada estado tem um coordenador. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, o coordenador é Pedro, que é um policial civil, Pedro Paulo, né? E a gente já está em cerca de 18 estados, né? Então, é, é, a gente tem evoluído na pauta de segurança pública, e aí eu quero já deixar bem claro, a nossa luta não é contra o fascismo de Bolsonaro apenas, né? Veja que nós fomos o primeiro movimento que colocou a pauta antifascista, o nome antifascismo, no Brasil. Embora a gente não reivindique isso, mas depois da gente surgiu os professores antifascismo, os artistas antifascismo, e é muito interessante porque as pessoas não param para... Por que os policiais foram os primeiros? Porque a nossa luta era e é contra o fascismo institucional, inclusive dentro das polícias e operado pelas polícias, e operado pelo Estado. Então, a gente já vivia envolto no fascismo institucional e queria, desde aquela época, denunciá-lo. E ali, a gente estava ali chocando o ovo da serpente, né? As instituições estavam chocando o ovo da serpente, principalmente as instituições policiais. E a gente queria denunciar desde aquela época o que viria. Então, por isso que a gente tem essa pauta em comum. A pauta antifascista. Antifascismo, perdão, que é inclusive outra coisa. A gente não é contra, a gente não pretende guerrear contra o fascista, né? A gente quer fazer um debate de ideias, né? Isso é muito importante porque respondemos inquérito recentemente por conta disso. Vocês são contra o fascista, então vocês vão querer pegar em armas para ir contra os fascistas. Não é essa a intenção. Não é essa a intenção. Nosso debate é de ideias contra o fascismo, contra o racismo, contra a misoginia, contra todas as pautas do combo fascista. Então, a gente é contra, essa é a nossa pauta nacional. E a gente tem liberdade para os estados decidirem as notas estaduais. Por exemplo, o Ceará teve um motim recentemente de operadores da segurança pública. Então, quem faz a nota, quem vai falar com a sociedade sobre esse motim é o Movimento Policiais Antifascismo do Ceará, por exemplo. Interessante. Essa observação que você fez, essa forma como você fala do propósito do movimento. Isso é mais um ponto importante para que a gente possa entender as raízes e as estratégias, a metodologia de trabalho que o movimento desenvolve. Dalshin, como é ser bombeiro militar e membro do movimento antifascismo numa estrutura de Estado dominada por um governo federal de pensamento fascista? A gente vive numa
eterna perseguição, né? A gente vive sendo perseguido, na verdade. A gente vive sendo caçado. Desde que o governo Bolsonaro assumiu, o movimento, né, em âmbito nacional, começou com o André Mendonça, né, aquele famoso inquérito do André Mendonça, que investigou todos os policiais antifascistas no Brasil. Nós fomos o primeiro movimento oficialmente a ser censurado e investigado no governo Bolsonaro. Né? E agora o André Mendonça, infelizmente, é ministro da Justiça, ministro do STF. Deixou de ser ministro do Bolsonaro para ser ministro do STF. Nós entramos, inclusive, com habeas datas para ter acesso, a gente teve acesso a algumas partes desse inquérito, porque o próprio STF quebrou o sigilo, né, desse inquérito. No entanto, a gente está entrando com habeas data para ter acesso a esse processo e poder. Eu tenho esse sonho de um dia poder processar o Estado e o próprio presidente Bolsonaro, porque isso ensejou, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, um inquérito policial militar, né, um inquérito policial militar e um inquérito na Polícia Civil, aberto pelo GAECO, porque o Ministério da Justiça ele disparou informações de inteligência para todos os estados, e um dos estados era o Rio Grande do Norte. Então, é muito difícil. Embora nós estejamos no governo de esquerda, no governo da professora Fátima, isso nos dá mais conforto, mas as instituições elas estão totalmente cooptadas antes pelo fascismo, né? Ainda pelo fascismo, mas agora também pelo bolsonarismo. Então, isso é muito complicado. Ser operador de segurança pública, estender não só ser bombeiro militar, mas ser operador de segurança pública, policial civil, policial militar, é muito difícil numa estrutura institucional extremamente racista, fascista, machista, então, que não reconhece, né, o seu povo, né, o seu semelhante. Por isso que a questão da identidade enquanto trabalhador é muito importante para a gente. Promover esse diálogo de trabalhadores com trabalhadores para a gente é fundamental, para que a polícia, né, as instituições policiais, elas deixem de entender né, o outro trabalhador como inimigo. E isso fundamenta a lógica de guerra. A lógica de guerra faz com que a gente tenha esse ideal, né? O policial está sempre caçando o inimigo. Então, quando ele vê uma manifestação pública, por exemplo, política, então ele não sabe entender o papel dele de mediador. E aí, Lemuel, uma provocação importante. A esquerda, né, coloca muito o policial como um braço opressor do Estado. E quando a gente diz que é um trabalhador e ele é alienado dessa percepção, ele é alienado dessa percepção de fato. Se você perguntar um praça, um oficial, se você é um braço opressor do Estado, ele disse, rapaz, eu sou um assalariado, minha mulher está esperando em casa, eu faço feira todo mês, se eu deixar de trabalhar aqui, então morro de fome. Então, são trabalhadores que vendem sua mão de obra de trabalho para o Estado, como um juiz. Então, se a gente for falar de braço opressor, a gente vai ter que falar de juiz, de promotor, né? Das instituições, da imprensa, então, da sociedade que legitima a violência. Então, não pode se culpar apenas um segmento dos trabalhadores que, pela opressão institucional fascista do Estado. A gente tem que se colocar todo mundo nessa panela e se reconhecer todo mundo como trabalhador e entender que o policial exige dialogicidade para lidar com ele. É verdade. Você tem razão, Dalshin. Quando nós escutamos muito, hein? É claro que existem aquelas pessoas que costumam exagerar um pouco nessa definição. Já existem outros, principalmente as pessoas que participam do movimento sindical, que militam nos movimentos sociais, eles têm um entendimento, uma compreensão dessa condição de trabalhador, trabalhadora para o policial militar. Né? Mas, no geral, quando a gente pega no aspecto geral, existe sim esse preconceito em relação ao policial militar. E a gente tem que quebrar isso. A gente tem que olhar para o policial militar, o policial civil, como um trabalhador, como nós somos, como operário da construção civil, como comerciário, como motorista, que também saem de casa para trabalhar, para vender a sua mão de obra e voltar para casa no final do expediente, garantindo o sustento de sua família.
Isso é uma reflexão que a sociedade tem que fazer, né? Estamos encerrando o primeiro bloco da nossa entrevista com Dalchen Viana. Ele é coordenador nacional do movimento Policiais Antifascismo. E antes de irmos para o segundo bloco, eu quero pedir a você que acompanha o nosso programa, que entrou agora no canal para assistir a nossa entrevista, que se inscreva, dê o seu like, acione o sino para receber semanalmente o nosso programa e compartilhe. Compartilhe, que é importante para divulgar as nossas entrevistas, as nossas discussões. Isso é importante para nós. Em instantes, o segundo bloco.